Bom, então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar de um tema um pouco polêmico, tá certo? Sempre que a gente fala em Previdência, fala em INSS, surge a seguinte dúvida. O INSS ali é uma pirâmide financeira, né? Será que o esquema, a forma como é operacionalizado o INSS, ele forma um esquema de pirâmide financeira? Então, antes da gente seguir, vamos colocar o vídeo aqui da fala do vice-presidente Hamilton Mourão, e aí depois eu sigo com as explicações, tá certo? Para Hamilton Mourão, a Previdência virou uma pirâmide financeira que precisa ser... Eu acho que a questão do sistema previdenciário brasileiro, ela virou uma pirâmide financeira, né? Então, aqueles que já se aposentaram, ou seja, chegaram primeiro, vão receber. O restante, como você, que é mais jovem, vai trabalhar até o último dia da tua vida e não vai ter aposentadoria nenhuma se nós permanecermos da forma como estão. Bom, então você viu aí a fala do vice-presidente, e antes de prosseguir, já se inscreve no canal, ativa as notificações, tá certo? Dá um joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele recomendar para outras pessoas também. Então, vamos lá. O que acontece? Dentro do sistema previdenciário, existem duas metodologias. Uma que é de repartição simples e a outra que é de capitalização. Como que funciona no Brasil? Basicamente, as previdências públicas, ou seja, o regime geral de previdência social, lá no INSS, e os regimes próprios de previdência social, Estado, União, municípios e o Distrito Federal adotam o regime próprio de previdência social, tá bom? Todas essas previdências, elas utilizam o sistema de repartição simples. Basicamente, o que é isso? Quem paga, né, os ativos, eles pagam os benefícios dos inativos. A mesma coisa no regime geral de previdência social, aquele que é administrado pelo INSS, que é o mais comum, né? Então, nesse sistema também, os ativos, os trabalhadores que estão pagando o INSS atualmente, na verdade, esse dinheiro não vai para o INSS, né? Esse dinheiro vai para os inativos. Isso de uma forma bem simplória, bem simplificada, né? Então, o que acontece é que o dinheiro ele vai para o INSS e já passa para os inativos. Essa é a ideia desse sistema. Deixa eu te mostrar isso aqui na tela do meu computador para ver se fica mais fácil de compreender. Então, olha só, esse aqui é o sistema de repartição simples. A gente está vendo aqui duas pessoas jovens, né, teoricamente em idade aí de trabalhar, vamos considerar que elas estão ativas no mercado de trabalho e contribuindo para o INSS. Só que o que acontece? Esse dinheiro, ele não faz um ciclo e, teoricamente, ele não fica guardado no INSS. Todo o dinheiro que essas pessoas pagam aqui, ela vai de imediato para os inativos, ou seja, as pessoas que já se aposentaram ou que estão recebendo algum benefício lá do INSS. Então, o dinheiro ele faz realmente esse fluxo. Ele sai daqui dessas pessoas, vai para o INSS. Hoje, o pagamento é feito para a Receita Federal, tá bom? Mas a contribuição é previdenciária. Então, vamos falar assim que vai para o INSS para ficar também mais simples e a gente não ter que entrar em tantos detalhes técnicos. Tá? Então, eles estão trabalhando, pagam o INSS recebe e já paga aqui os inativos, tá certo? Então, não existe dinheiro. Qual o problema desse sistema? Que ele depende sempre da entrada de novas pessoas, né? Ou, tá, se não entrar pessoas, o governo vai ter que pensar em mudar a forma de angariar recursos para esse sistema, tá bom? Então, hoje depende de pessoas. Basicamente, tá bom? E aí, mais uma vez, uma explicação bem resumida. Não é totalmente assim. Existem várias outras variáveis. Mas, de forma bem resumida, tá? Vamos dizer que seja uma pessoa que recebe aí salário mínimo, então ela paga 7,5% do salário dela e, regra geral, as empresas pagam 20%, tá bom? Então, a gente tem aqui que para cada trabalhador a gente recebe cerca de 27,5% de um salário mínimo, tá? Para facilitar as contas, dentro de variáveis, algumas pessoas recebem mais, outras menos. Vamos dizer, então, que cada trabalhador paga para o INSS cerca de 33,33% do salário mínimo para o INSS, tá? Então, veja só, dentro desse quadro,
a gente precisa de pelo menos 3 trabalhadores, certo? Cada um pagando 33,33% para o INSS. Isso somando a contribuição do empregado mais a contribuição do empregador, a gente precisa de 3 trabalhadores ativos para pagar o benefício de um inativo. Então, quanto mais tempo durar o valor desse benefício, maior o número de pessoas que nós vamos precisar para custear todo esse tipo de pagamento, tá bom? E aí a gente precisa também entender que existem empresas que têm isenção fiscal, empresas que têm redução da sua alíquota de pagamento. Então, existem vários outros fatores que pode ser, eu nunca vi nenhum estudo tão aprofundado assim, mas pode ser que a gente precise de mais de 3 trabalhadores para pagar a Previdência, né, para pagar os custos da Previdência com a manutenção dos benefícios previdenciários. E aí, qual é o problema disso? No primeiro momento, né, aparentemente, está tudo ok. Então, se eu tenho 3 pessoas trabalhando, eu pago um benefício, está legal. Agora, o que acontece é o seguinte, a nossa pirâmide etária, ou seja, o envelhecimento da nossa população está mudando. Cada vez mais nós temos mais pessoas idosas e mais pessoas recebendo aposentadoria ou outro tipo de benefício do INSS. Isso termina gerando uma sobrecarga na população ativa. Quer dizer o seguinte, se eu tenho 10 trabalhadores recebendo aposentadoria, dentro desse nosso exemplo de cálculo, eu vou precisar de 30 trabalhadores. Agora, se eu tenho 20, eu vou precisar de 60 trabalhadores. Veja, é uma proporção realmente alarmante. Então, depende cada vez mais da entrada de pessoas para que a gente possa fazer frente a todas as despesas que o INSS tem com o pagamento de benefício. E dentro desse parâmetro aqui, por isso que fala que o INSS é uma pirâmide financeira. Vamos lá, a pirâmide financeira nada mais é do que um sistema, né, muitas vezes camuflado de um sistema de investimento baseado na entrada de pessoas. Então, eu tenho uma pessoa aqui no topo que ela chama, sei lá, 2, 3 pessoas. Aí eu tenho 3 pessoas aqui, né? Tem uma cabeça e 3 pessoas aqui. Esses 3 vão chamar mais 3. E assim eu vou formando uma pirâmide de investimento. Qual que é o problema disso? A partir do momento, e todo mundo nessa escala vai recebendo uma porcentagem de quem está entrando, né? Então, assim, nos primeiros momentos, essa pirâmide parece que está dando lucro e fica todo mundo satisfeito. O problema é justamente quando as pessoas param de entrar nesse esquema e aí a pirâmide quebra, porque não existe mais recurso para financiar o pagamento dessas supostas comissões, tá certo? Parece muito com o marketing multinível. Qual a diferença do marketing multinível? O marketing multinível ele segue essa mesma ideia, né, de uma pessoa abaixo da outra, existem grupos um abaixo do outro. Entretanto, a comissão ela é baseada na venda de um produto e, regra geral, não existe o pagamento de comissão para a entrada de novos membros. Então, por exemplo, você vende lá, sei lá, uma empresa que trabalha com cosméticos e adota o sistema de marketing multinível. Então, a pessoa que está aqui em cima, ela vai chamar outros, ela não ganha comissão pelo simples fato dessa outra pessoa ter se cadastrado. Ela ganha comissão em cima das vendas de produtos dessa outra pessoa, entendeu? No marketing multinível, você ganha comissão pelo simples fato da pessoa ter se cadastrado lá. Tá, eu sei que na prática, né, muitas vezes, a pessoa para poder se cadastrar, ela obrigada a comprar um produto, né? Ela tem uma compra mínima lá, eu sei que isso acontece, tá? Mas, veja, existe, queira ou não, existe um produto e a comissão vem da venda dos produtos, né? Existe um produto palpável que você pega e entrega. Na pirâmide financeira, não. Você recebe simplesmente pela pessoa ter se cadastrado. E aí, se pessoas param de se cadastrar, não tem mais como ocorrer esse pagamento. É diferente, por exemplo, do marketing multinível, né? Se as pessoas pararem de se cadastrar, mesmo assim ainda tem uma receita. Por quê? Porque existe um produto que está sendo vendido. Então, mesmo que ninguém se cadastre, se essas pessoas que já estão cadastradas continuarem vendendo os produtos, a gente continua tendo receita e continua sendo possível realizar o pagamento. Mas vamos voltar para cá, para o INSS. Então, vamos supor que as pessoas elas resolvam parar de trabalhar. Eu sei que na prática isso é impossível, né? Mas a gente está tendo um achatamento cada vez maior do número de trabalhadores, por inúmeros fatores.
Um deles, como eu falei, a questão do envelhecimento da população, outro, atualmente em razão das crises, né, que estamos enfrentando, né, então tem menos pessoas trabalhando, e isso gera uma pressão muito grande sobre as contas públicas, sobre as contas do INSS, tá bom? Então, esse é o sistema de repartição simples, e é por esse motivo que muitas pessoas falam que é uma pirâmide financeira. Agora, Breno, você falou que existe outro sistema. Que outro sistema é esse? Esse outro sistema é o sistema de capitalização, tá bom? Basicamente, é adotado pelas previdências privadas. É como um investimento. Então, veja lá, essas duas pessoas aqui são jovens, elas depositam esse dinheiro aqui num cofre, né, vamos dizer assim, e aí esse dinheiro retorna para elas quando elas atingirem uma determinada idade, tá bom? Então, esse quadro aqui representa as pessoas jovens trabalhando, e aqui, essa mesma pessoa quando ela já envelheceu. Então, ela faz um depósito aqui nesse cofre, e esse valor retorna para ela, tá? Não seria melhor que fosse sempre assim, né? Algumas pessoas também perguntam, o sistema de capitalização não seria bem melhor? Existem algumas questões que precisam ser bem analisadas. Primeiro, se a gente mudar o sistema, né? Como é que fica a situação, por exemplo, das pessoas que já contribuíram pela vida toda aí para o INSS, que faltam 1 ano, 2 anos para se aposentar, né? O que que elas vão capitalizar, né? Elas já estão próximas da aposentadoria, como que vai ser isso? De onde que vai vir esse recurso? O Tesouro vai bancar? Vai ser criado um novo imposto para bancar? Né? Porque todo o dinheiro que entra hoje para o INSS, ele já está comprometido, né, com o pagamento dos benefícios de quem está inativo. Outra questão, né, a manutenção desses benefícios inativos, como que vai fazer para manter esses benefícios, já que a partir de agora, né, teoricamente, aqui no nosso exemplo, a gente estaria utilizando o sistema de capitalização. Outro problema, a gente sabe que o brasileiro, de modo geral, ele não é previdente. E aí, se a pessoa não fizer as suas contribuições, né, vamos dizer que a contribuição seja livre, se ela não fizer as suas contribuições, como que a gente vai fazer na velhice? Essas pessoas, o Estado vai assumir que essas pessoas vão ficar largadas à própria sorte, sem qualquer tipo de rendimento, né? Em que pese de modo geral, eu ser favorável, sim, a cada um ter a sua responsabilidade, né? Cada um ter que arcar com as suas responsabilidades, mas é bastante complicado se a gente começar a ter um número grande, uma população envelhecida muito grande e sem qualquer tipo de rendimento. Isso vai refletir pelo menos na saúde pública e na questão da segurança pública. Então, é uma alternativa que sim pode ser viável, né? Mas tem que ser muito bem pensada de como que vai ser feito isso. Outra questão, vamos dizer que a contribuição seja compulsória. Então, apesar de não ser mais INSS, mas a empresa continua descontando o valor lá do trabalhador e fazendo a sua contribuição. No caso das empresas que têm algum tipo de isenção fiscal ou de redução de alíquota, como que vai ficar esse ponto? Porque, teoricamente, né, essas empresas vão pagar menos. Se o sistema é de capitalização, então vai um valor menor para a conta do trabalhador. Então, a gente vai criar uma situação que trabalhador que exerce a mesma atividade no setor A, por exemplo, que não tem isenção de imposto, né? Ele vai receber lá todo mês, só a título de exemplo, R$ 100. Todo mês vai depositar lá na conta dele. Já o trabalhador do setor B, no mesmo cargo, porém do setor B, que tem isenção, ele vai receber R$ 50 na sua conta de investimento, né? Então, como é que a gente vai fazer também essa questão? São apenas algumas ponderações, tá certo? O sistema de capitalização ele pode sim ser interessante, mas é necessário fazer um estudo mais apurado e mais aprofundado. Eu não conheço, se você tiver conhecimento, por favor, deixe aqui nos comentários, mas eu não conheço nenhum estudo no Brasil que mostre a viabilidade ou quais os mecanismos que a gente teria que adotar para fazer essa mudança, né? Sair do sistema de repartição simples e ir para um sistema de capitalização, tá bom? Eu não conheço. Se você conhecer, volto a repetir, por favor, deixe nos comentários que eu quero analisar e, de repente, até trazer um novo vídeo para cá mostrando esse estudo, tá certo? Hoje, a gente tem iniciativas, né? Algumas pessoas falam no Congresso Nacional, até o presidente da República também apresentou essa proposta durante o período eleitoral de modificar para o sistema de capitalização. Mas a proposta não foi levada para frente, também não sei dizer por qual motivo, tá certo?
O objetivo aqui não é falar de política, é simplesmente esclarecer que a proposta, ela existe, tá? Mas não foi levada para frente, não é a primeira vez, o presidente atual, né, não foi o primeiro a falar nisso. Essa proposta já existia antes e, como eu disse, não foi levado para frente por ninguém que apresentou, que falou nessa proposta. Então, para a gente recapitular, pirâmide financeira é um sistema, teoricamente, de investimento baseado na entrada de pessoas, em que quem está no topo sempre recebe comissão das indicações das pessoas que vão formando a base dessa pirâmide, né? E aí todo mundo recebe um pedacinho desse investimento. O problema é que é baseado exclusivamente na entrada de pessoas, em que pese às vezes tentar utilizar algo para camuflar isso. E aí, quando as pessoas param de entrar, a gente vê que essa pirâmide termina quebrando, tá certo? Diferença, né? Mais uma vez, isso é diferente do marketing multinível, porque o marketing multinível ele é baseado na venda de produto. Então, mesmo que as pessoas parem de entrar no sistema, quem já é cadastrado, se continuar vendendo, o sistema ele vai permanecer de pé, porque as comissões são baseadas na venda dos produtos, tá certo? A grosso modo, isso se assemelha à sistemática do INSS, que é de repartição simples. Ou seja, quem está na ativa paga o benefício de quem está na inativo, seguindo sempre esse fluxo aqui. Então, a gente tem os ativos, paga o INSS paga os inativos, e esse dinheiro ele não fica parado ali na conta do INSS, ele vai direto para o pagamento de benefícios, tá certo? E na capitalização, né, é o sistema das previdências privadas. A pessoa paga, ela deposita esse valor num cofre, cofre entre aspas também, e esse valor volta para ela quando ela atinge a idade da sua aposentadoria ou quando ocorre algum evento, né, que possibilita esse saque, tá bom? Então, basicamente, é isso. Agora, só fazendo mais um alerta, né? Por que que o INSS não é ilegal, né? Então, já que é uma pirâmide ou se assemelha a uma pirâmide. Acontece que a sistemática de pirâmide financeira é proibida por lei e a sistemática do INSS, em que pese ser bastante semelhante, ela é autorizada na própria Constituição e também pela legislação do país. Então, tem uma questão aí da legalidade, né? Um é feito baseado na lei e na Constituição e o outro é feito com proibição legal, tá? Então, era isso. Agora que você já é inscrito, ative as notificações, né? Compartilhe esse conteúdo e um grande abraço. Até o próximo vídeo.